Um soco que pode mudar os rumos do Flamengo. O preparador físico Pablo Fernandes, ao disparar uma agressão contra o atacante Pedro, pode ter alterado completamente os rumos do Flamengo. Pode ter afundado e instaurado uma crise completamente desnecessária, uma crise que é de dentro para fora e pode ter jogado no lixo todo o trabalho que vinha sendo construído até agora. É muito grave, muito impactante e a gente precisa discutir isso nesse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Bom, ontem no jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo ele vinha de um resultado magistral. Porque quem viu a partida, viu que até ali uns 60% do tempo, tá bom, do jogo, o Atlético Mineiro dominou o Flamengo. Dominou no seu jeito de jogar. O Flamengo pode ter jogado com mais posse, porém o Atlético Mineiro ele foi mais objetivo e bem mais intenso, chegando muitas vezes no gol, obrigando o Matheus Cunha a fazer defesas milagrosas. Enfim, o Flamengo não estava tão bem, tá? E entra no segundo tempo a Arrascaeta que muda a história da partida. O Flamengo ele consegue um golaço de falta, uma pancada, e consegue um gol com o Wesley, um jovem que estava sendo criticado até outros dias, mas que consegue se firmar na titularidade da lateral, consegue mostrar seu poder de decisão, e não só com o jogo contra o Grêmio, mas também agora o jogo contra o Atlético Mineiro. No jogo contra o Grêmio ele consegue dar o passe para o Bruno Henrique, que dá o passe para o Gabigol, e agora ele consegue fazer o gol da vitória contra o Atlético Mineiro. O Flamengo que vinha encantando seu torcedor, uma bela atuação contra o Grêmio, encaminhando a sua classificação na Copa do Brasil, e ontem uma vitória magistral que deixa o Flamengo brigando de novo pelo título brasileiro. Por que não? Agora está a 9 pontos do Botafogo. A gente sabe que é muito difícil, mas o Flamengo ele tem capacidade sim de perseguir o líder do campeonato. Só que durante a partida, o São Paulo ele bota vários jogadores para poder aquecer. E aí tem uma regra que mudou recentemente, que você não pode mais botar o time todo para poder aquecer. Por quê? Porque atrapalha o andamento da partida. Então foi botado parte desse time. Uma parte foi o Pedro. E o Pedro estava fazendo aquecimento, porém o São Paulo ele escolhe para poder botar no segundo tempo o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. E não coloca o Pedro. Porque, como a gente sabe, o Pedro ele não vem sendo muito utilizado por São Paulo. Porque no esquema do São Paulo, ele prefere um centroavante móvel, um centroavante que dê mais mobilidade, saindo muito mais da área, participando da construção de jogadas, do que ter um centroavante fixo. Foi sempre assim. Ele sempre jogou dessa forma. No Santos ele tinha o Eduardo Sacha, no próprio Atlético Mineiro ele misturava um pouco o Savarino, fazendo esse papel de falso 9, e levando inclusive o próprio Eduardo Sacha do Santos para o Atlético Mineiro. E no Flamengo ele tem agora o Gabigol. É esse atacante que dá mais mobilidade, que participa muito mais do jogo. O Pedro é muito mais o centroavante de área, que faz pivô e faz jogada de individual ali, conseguindo segurar a marcação e fazendo, né, os gols. E aí acontece o seguinte: ao chamar Luiz Araújo para entrar e Everton Cebolinha, o Pedro não gostou das substituições, não gostou de não ser utilizado e voltou para o banco de reservas reclamando. O preparador físico argentino Pablo Fernandes verificou isso e começou a discutir com o jogador. Começou a questionar o jogador. E aí, depois da partida terminar, nos vestiários, o Pablo Fernandes foi tirar satisfações com o Pedro. E aí o que acontece? O Pedro não gostou, retrucou e com isso o preparador físico deu um soco no rosto do jogador do Flamengo. É isso mesmo, um soco. Isso mesmo que você viu, já apurado pelo Globoesporte.com, já apurado por diversos jornalistas. Automaticamente, depois do que aconteceu, o Pedro ficou extremamente revoltado, inclusive postando um post na rede social muito forte, e a gente precisa falar desse post também. Mas ao disparar essa agressão, foi comunicado todos os jogadores do Flamengo e todos os jogadores do Flamengo ficaram do lado do Pedro. Não tem ninguém do lado do argentino. E inclusive os jogadores do Flamengo já comunicaram à direção que se o preparador físico continuar, ninguém vai treinar segunda-feira. Ninguém vai treinar segunda-feira. E aí fica um clima intenso no Flamengo, fica um clima de crise instaurado depois de ótimas atuações, uma virada magistral, uma atuação magnífica na Copa do Brasil, uma crise que a gente não sabe para onde vai. Por quê? Agora, com essa agressão do Pablo Fernandes, bota-se em xeque o futuro de São Paulo. Por quê? Porque ontem, depois do final da partida,
alguns jogadores foram com o Pedro para a delegacia, inclusive o próprio Thiago Maia, que foi como testemunha, e o Pablo Fernandes foi num carro à parte com o Marcos Braz. Foram para a delegacia, ficaram durante a madrugada fazendo boletim de ocorrência, e agora bota em xeque. O preparador físico deve ser demitido, porque pelo que eu estava vendo, o preparador físico é contratado do Sampaoli, então o Sampaoli precisa tomar uma posição. Mesmo sendo funcionário do Flamengo, ele faz parte da equipe do Sampaoli. Então, o Sampaoli tem poder de falar, olha só, não quero mais esse cara aqui. Agora, o que comove, né, a torcida do Flamengo a ficar revoltada é o silêncio do Sampaoli até o momento. Por quê? Porque ele foi pego de surpresa, segundo várias fontes, né, como o jornalista René Casagrande falou, das fontes dele, o Sampaoli ele foi pego de surpresa. Então ele ficou completamente assustado depois que soube disso, mas que até agora ele não se posicionou. E aí isso tem incomodado o elenco e a própria direção do Flamengo. Tudo depende da posição de Sampaoli. Se o Sampaoli entender que o preparador físico foi demitido injustamente, ele pode sair do Flamengo. E o Sampaoli só vai realmente ficar no Flamengo se ele realmente comprar a briga. E isso não foi dito até o momento. Não foi dito nem na coletiva. Na coletiva ele não foi abordado, mas dá para entender ali no calor do momento, recebendo a informação. E agora o que que fica? Fica uma crise instaurada. E não só com o preparador físico, ou não só com o técnico, como a sua falta de posicionamento, mas das suas atitudes diárias. Por quê? Porque o texto do Pedro fala o seguinte: eu venho sofrendo torturas psicológicas. O que que isso quer dizer? Será que ele está só falando do preparador físico? Não, a gente precisa jogar isso para o resto da comissão técnica. Se o Pedro alega que está sofrendo torturas psicológicas e no texto ele fala que não iria reclamar pela falta de minutagem que vem recebendo, isso é um fato. O Pedro vem recebendo bem menos minutos, a sua média de gols cai, suas atuações caem. Ele fala que está sofrendo torturas psicológicas. E aí torturas psicológicas por parte de quem? Será que é o técnico, que outro dia já reclamou com ele por não ter matado o jogo contra o Grêmio, por não ter aproveitado melhor as chances, por entrar mal? São Paulo já vem cobrando o Pedro há um tempo. Será que é isso? Então, assim, fica uma crise completamente desnecessária, porque o Flamengo ele tem bola para ganhar todas as competições, ele tem, e agora a gente não sabe o que vai acontecer. O fato é que os atletas estão do lado do Pedro. Se continuar desse jeito, não vai ter treino segunda-feira. E o Flamengo ele tem uma decisão para jogar essa semana, que é contra o Olímpia na Libertadores. Então fica um ambiente completamente sustentável que vai passar pela decisão do técnico. Só o técnico vai poder dizer se o trabalho poderá ser continuado ou não. Se o São Paulo resolver romper o contrato agora, o Flamengo automaticamente se perde. E aí um trabalho que estava sendo muito bem feito acaba de vez. De vez. Que maluquice, mas eu gostaria de saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal e tamo junto, até a próxima.